Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Sairam. Oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Vamos continuar então no capítulo 15, onde a gente parou da última vez. Krishna disse: Ó Arjuna, não podemos executar nem mesmo uma pequena tarefa com medo, bhaya, e ilusão, bhranti. Portanto, você deve se levantar com coragem. Você deve tratar de não dar espaço a nenhum tipo de medo. Somente quando você estiver livre de medo, do medo e da ilusão, eu poderei fazer você executar qualquer grande tarefa. Enquanto eu explicava isso a Arjuna, Krishna estava sorrindo. Arjuna, por outro lado, estava imerso em tristeza. O Senhor, Narayana, é aquele que sempre sorri, enquanto o homem, Nara, é aquele que chora de tristeza. Aquele que sorri é um sábio, Gyani, enquanto aquele que chora é um ignorante, Agyani. A distinção entre o ser, Atma, e o não ser, Anatma, é aparente nessa diferença entre sabedoria, Gnana, e ignorância, Agnana. Krishna disse ainda: Eu ensinarei a você o que você é e o que eu sou, o que pertence a mim e o que pertence a você. Eu devo me tornar como você ou você deve se tornar como eu? Se eu quiser ser como você, eu devo me tornar um tolo. Eu não tenho essa fraqueza. Por outro lado, se você quiser ser como eu, siga-me. Então Arjuna se rendeu perante o Senhor Krishna e disse: Swami, eu agirei de acordo com os seus comandos. Karishye Vachanam Tava. Assim, Sri Krishna, em primeiro lugar, incutiu um sentimento de coragem e confiança em Arjuna e o levou a prosseguir em sua tarefa com entusiasmo. Vou reler. Krishna disse: Ó Arjuna, não podemos executar nem mesmo uma pequena tarefa com medo, bhaya e ilusão, bhranti. Portanto, você deve se levantar com coragem. Você deve tratar de não dar espaço a nenhum tipo de medo. Somente quando você estiver livre do medo e da ilusão, eu poderei fazer você executar qualquer grande tarefa. Enquanto eu explicava isso a Arjuna, Krishna estava sorrindo. Arjuna, por outro lado, estava imerso em tristeza. O Senhor, Narayana, é aquele que sempre sorri, enquanto o homem, Nara, é aquele que chora de tristeza. Aquele que sorri é um sábio, Gyani, enquanto aquele que chora é um ignorante, Agyani. A distinção entre o ser Atma e o não ser Anatma é aparente nessa diferença entre sabedoria, Gnana, e ignorância, Agnana. Krishna disse ainda: Eu ensinarei a você o que você é e o que eu sou, o que pertence a mim e o que pertence a você. Eu devo me tornar como você ou você deve se tornar como eu? Se eu quiser ser como você, eu devo me tornar um tolo. Eu não tenho essa fraqueza. Por outro lado, se você quiser ser como eu, siga-me. Então Arjuna se rendeu perante o Senhor Krishna e disse: Swami, eu agirei de acordo com os seus comandos. Karishye Vachanam Tava. Assim, Shri Krishna, em primeiro lugar, incutiu um sentimento de coragem e confiança em Arjuna e o levou a prosseguir em sua tarefa com entusiasmo. Sai.
Saira, bom, a grande lição dessa mensagem é a humildade que Arjuna tem em relação ao mestre, que é Krishna, né? É uma grande lição, porque muitas vezes nós, às vezes, nos comparamos a Deus, né? É só a gente evoluir um pouquinho que a gente já acha que pode alcançar passos maiores, né? Mas nunca a gente vai se comparar a Deus, apesar de que a Baba diz que a gente é Deus. Mas é mais uma metáfora, né? Eu acredito. Para a gente se tornar Deus, a gente precisa de muita evolução, muita renúncia, muitas encarnações como sannyasi. No entanto, o próprio Sai Baba diz que muitos devotos vão se iluminar, iriam se iluminar, né? Com a vinda dele. Até porque a iluminação é uma graça divina, é um bônus, é um prêmio. Mas é sempre bom, né? A gente ter essa consciência de que a gente precisa muito do ensinamento de Deus, estar se nutrindo com esse ensinamento dia a dia, ser sempre humilde, como dizia Jesus, né? Sempre humilde e seguir em frente, né? Não parar nunca de estudar, não parar nunca de servir, porque esse é o nosso código, é assim que a gente vai evoluir. Sairam. Saira, acho que eu vou ler mais um pouco, então. Enquanto ensinava o caminho do conhecimento, Sankhya Yoga, Krishna começou explicando a natureza do corpo, Deha. Ele disse: Ó Arjuna, essas pessoas que você vê neste campo de batalha, você considera como seus parentes. Quem é um parente? Quem é um amigo? Quem é este corpo? Todos esses corpos são apenas como bolhas de água. Esses parentes, amigos, na verdade, todas essas pessoas não são novas. Eu, você e esses amigos e parentes estamos entrando e saindo deste mundo desde vários nascimentos. O corpo, Deha, os sentidos, Indriyas, a mente, Manas, e o intelecto, Buddhi, são os instrumentos, upadis, do homem. Eles são como a vestimenta que usamos. Não desenvolva vínculos desnecessários com esses objetos inertes e exponha-se a sofrimento, soca e ilusão, morra. Cumpra seu dever. Você pode mostrar respeito e cortesia para com seus parentes e amigos, fora deste campo de batalha. Mas, aqui neste campo de batalha, não há lugar para tais sentimentos. Existem apenas dois partidos aqui, lutando um contra o outro. Aqui não há relações de amigos e parentes. Você está no campo de batalha ou no ambiente confortável e seguro de uma casa aconchegante. Quando você chega ao campo de batalha, é seu dever lutar contra seus oponentes. Portanto, cumpra o seu dever. De acordo com a declaração acima, no primeiro verso, shloka, da Bhagavad Gita,
Dhritarashtra perguntou a Sanjaya: Ó Sanjaya, o que os filhos de Pandu e também o meu povo fizeram quando se reuniram ansiosos pela batalha na planície sagrada de Kurukshetra? Dharmakshetre Kurukshetre Samavetar Yuyutavaha Mamaka Pandavastiva Kimakurvata Sanjaya. O campo do Dharma, Dharmakshetra, e o campo dos Kurus, Kurukshetra, não são diferentes. Eles são um e o mesmo. O campo dos Kurus, Kurukshetra, tinha se transformado no campo do Dharma, Dharmakshetra, porque rituais sagrados haviam sido executados ali. Ele adquiriu o nome de Campo dos Kurus, Kurukshetra, porque os filhos de Kuru brincavam ali em sua infância. Esse campo do Dharma, Dharmakshetra, era sagrado, divino, e estava repleto de sentimentos nobres e sempre puros de altruísmo. Vou reler. Enquanto ensinava o caminho do conhecimento, Sankhya Yoga, Krishna começou explicando a natureza do corpo, Deha. Ele disse: Ó Arjuna, essas pessoas que você vê neste campo de batalha, você considera como seus parentes. Quem é um parente? Quem é um amigo? Quem é este corpo? Todos esses corpos são apenas como bolhas de água. Esses parentes, amigos, na verdade, todas essas pessoas não são novas. Eu, você e esses amigos e parentes estamos entrando e saindo deste mundo desde vários nascimentos. O corpo, o Deha, os sentidos, Indriyas, a mente, Manas, e o intelecto, Buddhi, são os instrumentos, upadis, do homem. Eles são como a vestimenta que usamos. Não desenvolva vínculos desnecessários com esses objetos inertes e exponha-se a sofrimento, soca e ilusão, morra. Cumpra seu dever. Você pode mostrar respeito e cortesia para com seus parentes e amigos fora deste campo de batalha. Mas, aqui neste campo de batalha, não há lugar para tais sentimentos. Existem apenas dois partidos aqui, lutando um contra o outro. Aqui não há relações de amigos e parentes. Você está no campo de batalha ou no ambiente confortável e seguro de uma casa aconchegante. Quando você chega ao campo de batalha, é seu dever lutar contra seus oponentes. Portanto, cumpra o seu dever. De acordo com a declaração acima, no primeiro verso, Shloka, da Bhagavad Gita, Dhritarashtra perguntou a Sanjaya: Ó Sanjaya, o que os filhos de Pandu e também o meu povo fizeram quando se reuniram ansiosos pela batalha na planície sagrada de Kurukshetra? Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutavaha Mamaka Pandavastiva Kimakurvata Sanjaya. O campo do Dharma, Dharmakshetra, e o campo dos Kurus, Kurukshetra, não são diferentes. Eles são um e o mesmo. O campo dos Kurus, Kurukshetra, tinha se transformado no campo do Dharma, Dharmakshetra, porque rituais sagrados haviam sido executados ali. Ele adquiriu o nome de Campo dos Kurus, Kurukshetra, porque os filhos de Kuru brincavam ali em sua infância. Esse campo do Dharma, Dharmakshetra, era sagrado, divino, e estava repleto de sentimentos nobres e sempre puros de altruísmo. Sairá. Sairam. O texto fala principalmente sobre o Dharma, e cita também o Dharmakshetra, né? E a gente tem lá no Ashram, Sai Baba, o auditório chamado Dharmakshetra, com capacidade para mais de 10 mil pessoas, onde muitas peças teatrais são realizadas para nos ensinar sobre o Dharma e sobre outros ensinamentos de Sai Baba.
Essa questão do Dharma é muito importante, né? A gente está sempre refletindo sobre. Por exemplo, como mãe, o Dharma de um pai, de uma mãe, é corrigir, né? Ele tem que ser severo muitas vezes, tem que ser rigoroso, né? E muitas vezes a gente, como pai, como mãe, a gente vacila nesse aspecto. Então, esse conhecimento do Bhagavad Gita, ele serve para muitas, é muito atual, né? E para muitas situações da vida. Falar sobre o Dharma, acho que um dos aspectos mais lindos sobre o conhecimento oriental, né? Que está no budismo, está no hinduísmo, e Sai Baba nos trouxe muito frescor para esse ensinamento. Sairam. Sairam. É uma questão importante que Krishna traz, né, ao ensinar a Arjuna. Arjuna se pôs humildemente como seu discípulo, e aqui chama a atenção ele dizer para que ele não se apegue a esses corpos e que essas pessoas vêm entrando e saindo, né, de diferentes corpos já em diversas vidas, né? Então, é que todas essas pessoas não são novas, né? Então, fazendo um paralelo, isso se aplica a nós. Se naquela época nós provavelmente já não éramos novos, então imagina hoje, né? Depois de aproximadamente 5.000 anos passados desse evento. Então, assim, a misericórdia de Krishna, né, de Sai Krishna, que para mim eles são um e o mesmo, que sempre vem conosco, para que nós possamos, né, aprender as lições da vida e cumprir o objetivo da vida, né, que é a realização do ser, né, a realização da nossa verdadeira identidade. Segundo o Advaita, só há um. E esse um se multiplicou para poder amar a si mesmo, como o próprio Sai Baba disse, para ter essa possibilidade de amar a si mesmo. E para tal, ele fez cair sobre si mesmo o véu de Maya, da ilusão, que o próprio Krishna aqui diz que se Arjuna não se libertar da ilusão e do medo, ele não pode fazer com que Arjuna cumpra todas as tarefas. Esse ensinamento é bem atual, porque somos os mesmos que viemos, né? Somos todos raios do mesmo Senhor, ou seja, partes dele, ele mesmo, que viemos juntos há muito tempo. Então, eu vejo assim, esse momento sagrado que nós estamos vivendo, porque nós fomos convidados pelo Avatar. Não são tantas pessoas que conhecem o Avatar, né, que estão sob a proteção, né, no sentido do conhecimento, né, desse Avatar, Mestre Sagrado. Então, acho que a gente tem que aproveitar ao máximo essa vida, esse momento, para realizarmos o que a gente veio fazer aqui, né?
sair da ilusão, realizar o Senhor, né? Nos libertarmos, afinal. Sairão. Sairão. Achei interessante ele quando ele coloca, né, se você está no ele coloca onde que você está, né? Afinal de contas, onde você está? Você está no campo de batalha, né? Achei interessante isso do contexto, né, que a gente está. Até pegando um gancho do que a Elo falou sobre o Dharma dos pais, né? O, mesmo sendo mãe, né? Se eu estou com a minha filha, meus filhos dentro de casa, eu ajo de um jeito. Se eu estou na rua, eu ajo de outro. E não é por hipocrisia, né? É por contexto, né? Então, eu achei interessante ele chamar a atenção do Arjuna, né? Observa o contexto que você está. Você não está com seus amigos em casa, na sala de estar, né? Você está no campo de batalha. Então, aqui você deve fazer o quê? Lutar. Então, também achei interessante para a gente perceber em nós mesmos, né? Onde nós estamos, qual é o nosso contexto, né? Para a gente entender como que a gente deve agir, né? No Sairão. Sairã. Essa tarefa de remover o medo dos devotos, né? Isso é algo que o Sai Baba faz muito também, se fazendo presente na vida dos devotos, né, em diversas ocasiões, mostrando, né, que ele está cuidando de nós, que ele está cuidando da nossa família. Eu acho que isso é algo que ele faz para que nós estejamos em condições, né, de nos aprofundar nesse caminho espiritual, né? Se a gente vivesse com medo de tudo, que é o normal, né? A gente não conseguiria nem dar o primeiro passo, né? Então, essa presença, né, do Avatar na nossa vida realmente faz muita diferença, né? E quando ele fala aqui, né, que nós já tivemos muitas encarnações, né? A nossa, quando a gente nasce, a gente se esquece de todas elas, fica tudo para trás, né? A gente só traz os resultados dessas encarnações, mas não a recordação delas. Porque senão acho que a gente teria muito, nós estaríamos inundados de informação vindo do nosso subconsciente, da nossa memória, né? Se não fosse assim. Mas o fato é que se nós pudéssemos nos lembrar das nossas muitas encarnações anteriores, né, nós teríamos uma outra visão do mundo. Nós nos lembrássemos que nós já tivemos muitas mães, muitos pais, muitos filhos, né, muitos corpos, né?
a nossa relação com nossas mães, com nossos pais, com nossos filhos e com nossos corpos seria diferente. E, é, então, ele traz isso, né, à tona, Krishna, aí, esse acaba comentando, para mudar a nossa perspectiva, né? Que é a única forma da gente sair desse ciclo de nascimento e morte, né? De apego e aversão e medo da morte, e egoísmo, né? E ignorância. A única forma é a gente mudar a nossa perspectiva, mudar a forma como a gente vê o mundo, como a gente vê a nossa vida. Sairá. Sairá. Vou continuar então a leitura. Tomemos nosso corpo como exemplo disso. Esse corpo, no momento de seu nascimento, era puro, altruísta e sem qualquer agitação mental. O bebê não está sujeito a nenhum dos 6 inimigos internos, Arishadvargas, a saber, o desejo, Kama, a raiva, Krodha, a cobiça, Lobha, a ilusão, Moha, o orgulho, Mada, e a inveja, Matsarya. O bebê está sempre feliz e sorrindo com pura bem-aventurança. Ele chora apenas quando está com fome. O bebê sorri para qualquer pessoa que passe por ele, seja um ladrão ou um cavalheiro. As crianças são sempre puras. Portanto, seu corpo é um campo do Dharma, Dharmakshetra. Um corpo que não é afetado pelas qualidades gunas e está sempre em estado de bem-aventurança é denominado um campo do Dharma, Dharmakshetra. Quando a criança cresce gradualmente, várias qualidades ruins também crescem juntamente com ela. Inveja, ciúme, orgulho, ego, desejo, raiva e ilusão crescem neste corpo, que então se torna um campo dos Kurus, Kurukshetra. Portanto, o próprio corpo humano é um campo do Dharma, Dharmakshetra, e um campo dos Kurus, Kurukshetra. O bem e o mal estão ambos no campo do nosso coração, Vridaya Kshetra. A guerra entre Pandavas e Kauravas durou apenas 18 dias, mas a guerra entre o bem e o mal continua ao longo de nossa vida. Não há fim para isso. É por isso que Dhritarashtra disse no verso Shloka acima, Dharmakshetre Kurukshetre. Vou reler. Tomemos nosso corpo como exemplo disso. Esse corpo, no momento de seu nascimento, era puro, altruísta e sem qualquer agitação mental. O bebê não está sujeito a nenhum dos 6 inimigos internos, Arishadvargas, a saber, o desejo, Kama, a raiva, Krodha, a cobiça, Lobha, a ilusão, Moha, o orgulho, Mada, e a inveja, Matsarya. O bebê está sempre feliz e sorrindo com pura bem-aventurança. Ele chora apenas quando está com fome. O bebê sorri para qualquer pessoa que passe por ele, seja um ladrão ou um cavalheiro. As crianças são sempre puras. Portanto,
Seu corpo é um campo do Dharma, Dharma Kshetra. Um corpo que não é afetado pelas qualidades gunas e está sempre em estado de bem-aventurança é denominado um campo do Dharma, Dharma Kshetra. Quando a criança cresce gradualmente, várias qualidades ruins também crescem juntamente com ela. Inveja, ciúme, orgulho, ego, desejo, raiva e ilusão crescem neste corpo, que então se torna um campo dos Kurus, Kurukshetra. Portanto, o próprio corpo humano é um campo do Dharma, Dharma Kshetra, e um campo dos Kurus, Kurukshetra. O bem e o mal estão ambos no campo do nosso coração, Vridaya Kshetra. A guerra entre Pandavas e Kauravas durou apenas 18 dias, mas a guerra entre o bem e o mal continua ao longo de nossa vida. Não há fim para isso. É por isso que Dhritarashtra disse no verso Shloka acima, Dharma Kshetre Kurukshetre. Sairana. Sairan. Hridaya, coração. Eu destaco no texto a afirmação de que a criança, ela nasce pura. E é verdade, meu filho, quando era pequeno, eu cantava os mantras, eu era do Nataraja, cantava os mantras e ouvia, e ele entrava em êxtase. Eu tenho fotografias dele, assim, em êxtase. A criança é de uma pureza muito grande, assim como muitos idosos ficam, né? E depois ele adquire alguns valores ou antivalores e se manifesta como egoísta, raivoso, odioso, né? Assim como também manifesta a sua essência. Eu achei lindo esse pedaço do texto, me chamou muita atenção, e eu penso como nós somos responsáveis, né, por manter essa pureza na criança. Não é fácil ser mãe, não é fácil ser filha, né, de pais idosos. O mundo ele nos estraga, né? Muita sobrecarga e muita ignorância também. E Sai Baba está aí sempre nos ensinando a sermos pessoas melhores, pais melhores, e assim o mundo vai melhorando. Sairam. Sairam. Esse trecho, né, que ele fala sobre a pureza da criança, né, porque a criança ela ainda não está, ainda não recebeu os condicionamentos do mundo, nem tem ainda o ego ainda não se desenvolveu, então ela é pura, é o mais próximo mesmo do divino. Então, isso me fez lembrar que a gente tem um programa que o Sai Baba nos deixou, né, um grande legado, que é o programa de Balvikas, para ser trabalhado com as crianças, né, através de histórias, de exemplos, a música, né, devocional, ou, né, que fale dos valores, ensinar as crianças, né, através desse programa, né, de valores humanos, é um dos nossos deveres aqui, né? A fim de ajudá-las a manter a sua pureza e se tornarem adultos autoconfiantes e bons, né?
para que possam, né, realmente cumprir o seu Dharma com alegria, entusiasmo, conectadas a Deus. Me fez lembrar isso, né? Isso é um dever pendente que eu, pelo menos, tenho, sei que tenho. Começar a trabalhar esse programa de Balvica junto às crianças. Sairam. Sairá. Esse bebê que ele fala no texto somos nós, né? A gente tem que, assim, olhar para mim e ver, né, que isso já foi modificado, né? O bebê, ele está dando como um exemplo aqui, né, o nosso corpo ali no início, né, dessa encarnação, dessa experiência aqui. Então, ele estava sem ter absorvido muito conteúdo ainda, né, sem muito contexto do local, onde se vive, a família, né, com suas famílias, país, tudo isso. E, com o passar do tempo, essas coisas que vão surgindo, que ele coloca, né, inveja, ciúme, orgulho, ego, tudo isso que ele colocou ali no texto, que a gente leu no texto, elas vão surgindo ao longo do nosso crescimento corpóreo, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar na gente, isso, porque às vezes a gente se identifica, né? Principalmente aqui, ó, ego, né? Eu não me identifico com inveja, não me identifico com desejo, e ego, né? Eu me identifico com ego, e eu não sou esse ego, porque quando ele está colocando aqui, quando o meu corpo era um bebezinho ainda, ele não tinha eu ali dentro não tinha essa noção de ego ainda. Ela foi se desenvolvendo aqui, né? Até o Rubens colocou que os nossos vários nascimentos, né? Esse ego que eu tenho hoje não é dos meus anteriores nascimentos, é desse nascimento. Ele é formado nesse nascimento. E eu me apeguei a ele, nesse nascimento também, me apeguei nesse momento. E eu acho que assim, quando ele coloca isso, para mim está falando assim, tipo, isso é ilusão. Né? Observe que isso foi criado, isso não existia. E quando você morrer, isso não vai existir, porque eu não vou levar essa noção de ser humano como eu sou hoje para a próxima encarnação. Eu vou ter uma outra experiência, um outro contexto, né? Eu achei interessante observar isso, sim. E nós mesmos, nós fomos esse bebê, nós nos tornamos esse adulto. Né? Como se desvencilhar dessas questões de inveja, ciúme, orgulho, tudo isso que ele colocou? Ele coloca muito bem aqui no final, né? Que o bem e o mal estão no nosso coração. Então, não é no outro que eu vou trabalhar em mim mesmo. Pode ser esse outro até meu filho. Parece até que pode ser um pouco egoísta, mas não é egoísta, no sentido de que eu não posso comer por meu filho. Isso é óbvio. O meu filho está com fome, eu não vou matar a fome do meu filho comendo aqui em casa. Eu vou matar a fome do meu filho dando a ele um alimento que ele vai comer, o corpo dele vai digerir. Então, esse tipo de coisa, quem tem que fazer somos nós mesmos. Né? Então, quando se fala em auxiliar o outro, eu vou auxiliar melhor se eu tiver condição também. Né? Aquilo que fala, né? Se você, de avião, por exemplo, né? Colocar primeiro a máscara em você, para botar a máscara no próximo. Como é que você vai botar a máscara de oxigênio na outra pessoa se você não está conseguindo respirar? Então, como é que eu vou passar para o outro noções que eu não tenho? Né? Não fica forte, por isso que a importância do guru, né? O guru é realmente muito importante.
para a gente poder fazer essa transformação, para a gente poder se despojar desse bando de quinquilharia que a gente foi colocando, né, que a gente foi acreditando ser nossa personalidade ao longo desses anos. Não, sério. Sairã, toda vez que eu vejo textos, né, falando sobre isso, ou até em alguns momentos assim mais difíceis, né, mais hard, como se fala na gíria, eu procuro lembrar dessa questão, né, que não fosse o fato de eu ter conhecido, né, ter Baba e conhecido a espiritualidade védica, não teria feito esse paralelo, por mais que até viesse a ser simbólico, que é a questão de que Ramayana, né, na época de Rama, o bem e o mal estava separado mesmo, né, separado de verdade. Inclusive o mal vivia fora do continente, né, vivia numa ilha. E com o passar dos milhares de anos, quando veio Krishna, já estava dentro da mesma família, já estava no continente, e todas aquelas questões tão bonitas que a gente tem contato quando começa a conhecer o Mahabharata, né? E que atualmente não existe mais a divisão entre as famílias, como era nos Kauravas e Pandavas, não é isso? É, Kauravas e Pandavas. Que o bem e o mal está dentro de cada um de nós. Isso tem um simbolismo muito forte, né? Então, baseado nesse último parágrafo aí, falando justamente sobre isso, né? Que ambos estão no nosso coração, e também da questão da criança nascer pura, né? Ela nasce pura por causa do véu, mas a semente vai estar ali, né? Para quem está renascendo, para quem tem um karma e um dharma nessa vida terrena, invariavelmente acontecerá, não tem como fugir disso, né? Por mais eu acho que a gente se isole numa caverna, os questionamentos estarão dentro de nós e, e a gente tem que ter a perspicácia, a delicadeza de perceber quando a gente está pendendo mais para um lado do que para o outro. Quando a gente começa a fazer uma busca, né? Porque quando a gente não faz busca nenhuma, a gente não está nem aí para isso, né? Que algumas vezes também a pessoa pode querer fugir, morar afastado, morar no meio do mato, não necessariamente querer olhar para dentro, né? Só está fugindo do ser humano porque não está mais conseguindo conviver com o ser humano. Mas aí a pessoa vai estar lá sozinha, levando todas as mazelas dentro dela, e solitariamente ela acha que as questões estão resolvidas porque não consegue compreender que o mal também está dentro dela, né? E a nossa batalha é justamente escolher qual é o lobo que a gente quer alimentar, né? Sairá.
Sairam. No início desse trecho que a gente leu hoje, no início, o Sai Baba comenta que Krishna falou com Arjuna, não nos esqueçamos que ele estava num campo de batalha sorrindo, e ele diz que sorrir é de Deus, e que dos homens, a tristeza, devido à ignorância. E agora ele aqui fala da criança, que a criança também está sempre sorrindo, sorri para como ele diz aqui, para um cavalheiro ou para um ladrão, porque vive em bem-aventurança. Então, assim, o estado de bem-aventurança é um estado de união com o divino, Krishna era o próprio divino e, portanto, ele só tem bem-aventurança. Vamos nos lembrar que o Sai Baba também sempre dizia que ele só tinha bem-aventurança. Então, assim, eu acredito mesmo que toda a tristeza que a gente vê, que a gente sente, é mesmo fruto do véu, da ignorância. E como a Carol disse, a criança, essa criança pura, é o divino em nós, quando não estávamos, ainda não havíamos desenvolvido o ego. É isso que a gente precisa, assim, recuperar, eu penso. Eu acho que a gente, no nosso caminho espiritual, com a nossa prática, nós já experimentamos muito dessa bem-aventurança divina, mesmo diante do caos e de situações adversas de sofrimento na nossa vida. Quando a gente se volta para dentro, quando a gente medita e a gente tem esse encontro com a nossa verdade interior, com a nossa criança, o nosso divino, a gente experimenta isso. É impressionante como é que toda a tristeza se desfaz. Porque, na realidade, a gente não pode esquecer que tudo isso é um jogo. O Bhagavad Gita ele é muito impressionante porque o cenário que Krishna escolheu para dar esse ensinamento é o cenário mais, como posso dizer, mais estressante, triste, dilacerante que o ser humano encontra, que é uma guerra. Está no meio de uma guerra. E essa guerra é mais agravada ainda porque está lutando contra inimigos que ele conhece, com os quais ele foi criado, educado, tem laços de sangue. É uma coisa mais dramática do que isso não existe, eu penso. E é justamente o cenário em que Krishna escolheu para nos dar um ensinamento, de quem nós somos, de não nos apegarmos a vestimenta, que é o corpo, que essas relações, que essas mesmas pessoas não são novas, já sempre existiram, quer dizer que a gente sempre teve nesse jogo, e eu acho que é o momento mesmo desse véu cair e a gente perceber isso, que é um drama que a gente concordou em viver, e que a gente vai voltar a realizar essa nossa verdade eterna, de que só há um, que é esse Deus que se multiplicou. Então, muitos dos nossos dramas psicológicos, eles são mesmo frutos da ignorância, de não estar mesmo voltada à criança, à nossa essência, e essa ignorância também faz com que os seres humanos cometam muitos erros,
né, de violência, de achar que pode causar mal ao outro, quando o outro é você mesmo, que só existe um ser. Então, esse cenário aqui é incrível. A Bhagavad Gita ela é ímpar, é um livro para a gente ler e reler a vida inteira, né? E extrair daí as lições e aplicar na nossa vida diária e tentar entender um pouco o que é isso aqui que onde a gente está, né? Esse mundo que a gente está. E tentar buscar a paz dentro de nós mesmos para que a gente possa, enfim, né? É importante a gente ter paz, mas só que a gente irradia, né? Aquilo que a gente é, onde a gente está, né? A nossa maneira de contribuir, enquanto essa yuga, né? Enquanto está acontecendo, a gente poder contribuir através da paz interior, né? Que o próprio Krishna aqui exemplifica, que ele cumpre o Dharma dele de estar junto ao Arjuna, né? Em paz e bem-aventurança diante disso tudo aí, né? E o Sai Baba é o nosso exemplo máximo também de como que ele lidava, né? E pôde melhorar muita coisa, né, na vida dos devotos, na vida daquele povo esquecido pelo mundo lá naquela puta parte que nem os governos olhavam, uma cidade onde as pessoas tinham problemas de deformação óssea pela água e porque ninguém, né, os governos não olhavam. E toda aquela transformação que ele fez na vida sofrida desse povo que é sofrido até hoje, é um povo sofrido. É um povo que você está lá e você vê que eles não têm direitos trabalhistas, que eles trabalham de segunda a segunda, eles não têm dia de folga, em puta parte, a cidade do divino. Né? Você vê os trabalhadores, né? Por exemplo, lá naquela German Bakers, eles trabalham de segunda a segunda, não tem um dia de folga. As trabalhadoras, né, que trabalham lá no edifício que a minha própria amiga mora, elas não têm dia de folga. Essa é uma coisa que a gente não consegue nem conceber. Então, há tanto sofrimento nesse mundo, né? E que a gente precisa mesmo encontrar em nós mesmos a paz e o equilíbrio para poder irradiar isso e poder ter uma ação no mundo onde a gente possa trazer felicidade para as pessoas. É um mundo muito conturbado, né? E a gente tem essa oportunidade ao ver, né, esses exemplos, que muitos, aqui mesmo eu vejo sofrimentos, mas as pessoas estão distantes dessa verdade sobre quem nós somos, e se sentem isoladas, né? Também isso é um problema, a separatividade, a gente se sentir separado, isolado, há muita solidão, aqui é um país que há muitos velhos, e aqui os velhos eles põem nos asilos, as famílias, os mais jovens não se importam em estar com eles. Colocam eles logo numa casa, num asilo. Então, tudo isso é muito sofrimento nesse mundo, né? E, graças a Deus, né? A gente tem o Baba cuidando da gente, né? Ele cuida de todos. Mas eu acho que a questão principal é a gente ter consciência de que a presença de Deus está com a gente todo o tempo. Que quando a gente sente que está sozinho, lutando contra o mundo, é onde vem mesmo a tristeza, a desesperança, né? E a gente sente essa presença divina todos os dias, a gente busca por ela se esconde e aparece, mas a gente sabe que sempre está e sempre nos ajuda. Sairão.
Sairá. Acho que eu vou continuar então a leitura. A palavra pandu significa puro. Pandutva, a qualidade de pandu, é o nome dado à pureza e à brancura. Se a pele de alguém ficar branca, dizemos que essa pessoa está sofrendo de panduroga. Panduraja, o pai dos 5 príncipes Pandavas, estava sofrendo da mesma doença. Seu nome também era Pandu, que significa puro e branco. Qual é o significado do primeiro verso, Shloka, da Bhagavad Gita? Esse verso, Shloka, significa que uma guerra começou entre as qualidades da atividade, Rajas, e da inércia, Tamas, de um lado, e a qualidade da pureza, Sattva, do outro. Esses exércitos se reuniram no campo de batalha e ficaram frente a frente, prontos para lutar um contra o outro. Naquele momento, Dhritarashtra, o pai dos Kauravas, simbolizando as qualidades da atividade, Rajas, e da inércia, Tamas, perguntou a Sanjaya: Ô Sanjaya, o que eles estão fazendo? Kima Kurvata Sanjaya. Parece que essa é uma pergunta sem sentido, mas existe realmente um significado interno nessa pergunta. O campo de batalha é o campo da justiça, Dharmakshetra. Seus filhos são pessoas de mente má e injusta. No entanto, quando eles entraram no campo da justiça, Dharmakshetra, talvez uma transformação pudesse ter ocorrido em suas mentes. Talvez eles pudessem concordar por um acordo pacífico, mesmo naquele último momento. Essa era a sua esperança. Mas aqueles que se reuniram no campo de batalha irão apenas travar uma guerra. Eles não estarão interessados em nenhum acordo. O mesmo foi o caso com os Kauravas. Quem é a pessoa que fez essa pergunta? Dhritarashtra. A palavra Dhritarashtra significa aquele que considera como sendo seu aquilo que na verdade não pertence a ele. Ele não é o corpo. No entanto, ele se considera como sendo o corpo. Ele não é os sentidos, indrias. No entanto, ele considera que ele é os sentidos. O reino, na verdade, não pertence a ele, mas ele pensa que o reino pertence a ele. Todas essas pessoas que pensam assim são Dhritarashtras. Desde que essas pessoas consideram erroneamente que elas são o corpo e os sentidos, elas são expostas a sofrimento, soca e ilusão, morra, sempre de muitas maneiras. Assim, cada um é um Dhritarashtra internamente. A guerra do Mahabharata, portanto, continua eternamente nas mentes das pessoas, entre as boas e as más qualidades. Vou reler. A palavra Pandu significa puro. Pandutva, a qualidade de Pandu, é o nome dado à pureza e à brancura. Se a pele de alguém ficar branca, dizemos que essa pessoa está sofrendo de Panduroga. Panduraja, o pai dos 5 príncipes Pandavas, estava sofrendo da mesma doença. Seu nome também era Pandu, que significa puro e branco. Qual é o significado do primeiro verso, Shloka, da Bhagavad Gita? Esse verso, Shloka, significa que uma guerra começou entre as qualidades da atividade, Rajas, e da inércia, Tamas, de um lado, e a qualidade da pureza, Sattva, do outro. Esses exércitos se reuniram no campo de batalha e ficaram frente a frente, prontos para lutar um contra o outro. Naquele momento, Dhritarashtra, o pai dos Kauravas, simbolizando as qualidades da atividade, Rajas, e da inércia, Tamas, perguntou a Sanjaya: Ó Sanjaya, o que eles estão fazendo? Kima Kurvata Sanjaya. Parece que essa é uma pergunta sem sentido, mas existe realmente um significado interno nessa pergunta. O campo de batalha é o campo da justiça, Dharmakshetra. Seus filhos são pessoas de mente má e injusta. No entanto, quando eles entraram no campo da justiça, Dharmakshetra, talvez uma transformação pudesse ter ocorrido em suas mentes. Talvez eles pudessem concordar por um acordo pacífico, mesmo naquele último momento. Essa era a sua esperança. Mas aqueles que se reuniram no campo de batalha irão apenas travar uma guerra. Eles não estarão interessados em nenhum acordo.
O mesmo foi o caso com os Kauravas. Quem é a pessoa que fez essa pergunta? Dhritarashtra. A palavra Dhritarashtra significa aquele que considera como sendo seu aquilo que, na verdade, não pertence a ele. Ele não é o corpo, no entanto, ele se considera como sendo o corpo. Ele não é os sentidos, indrias, no entanto, ele considera que ele é os sentidos. O reino, na verdade, não pertence a ele, mas ele pensa que o reino pertence a ele. Todas essas pessoas que pensam assim são Dhritarashtras. Desde que essas pessoas consideram erroneamente que elas são o corpo e os sentidos, elas são expostas a sofrimento, soca e ilusão, morra, sempre de muitas maneiras. Assim, cada um é um Dhritarashtra internamente. A guerra do Mahabharata, portanto, continua eternamente nas mentes das pessoas entre as boas e as más qualidades. Sairam. Sairá. A Sai Baba ele está colocando bem claro aqui, né, essa questão que sempre foi dita da Gita, né, que é uma guerra interna nossa. De um lado, Tamas e Rajas, do outro lado, Sattva. E colocando bem, né, quem é que está assistindo isso, né, é aquele que se considera o corpo, né. E interessante também que essa pessoa que está assistindo, ela é cega, né. São muitas coisas, né, para a gente ir refletindo, para conseguir superar, né, essa ilusão que a gente vive, né, de que nós somos o corpo, de que nós somos os sentidos, de que nós somos todas essas coisas que não somos. Tudo que é mutável, obviamente, não é a gente. Nós somos aquilo que é imutável. Assim. No entanto, a gente se considera aquilo que é imutável. Assim como agora há pouco a gente se considerou um bebê, né? E agora a gente se considera um adulto. Então, isso não é a verdade, né? Isso é apenas um estado ilusório da coisa. Tairã, é interessante que o Swami coloca aqui, né, falando, né, do Dhritarashtra, né, do que nós somos de como Dhritarashtra, ele coloca assim, desde que essas pessoas consideram erroneamente que elas são o corpo e os sentidos, elas são expostas a sofrimento,
e ilusão, sempre de muitas maneiras. Então, aqui, né, a gente vê claramente que a causa do sofrimento, né, e da ilusão é essa, né? A gente se considerar aquilo que a gente não é, né? Como esse exemplo que ele dá do Dhritarashtra, né? Considerar que somos o corpo, que somos os sentidos, considerar que temos as coisas, que, né? Como ele considerava que o reino pertencia a ele, quando nada, na verdade, nos pertence. Tudo são meios para nós exercitarmos o Dharma e aprendermos as lições da vida, mas nada nos pertence, tudo pertence ao divino. Essas são as causas do sofrimento, quer dizer que se nos livramos da causa do sofrimento, não há sofrimento. Isso me faz lembrar o Buda, né, que se debruçou, né, quer dizer que entregou a sua vida a saber as causas, a procurar as causas do sofrimento. E encontrou, né? E nos deixou também esse legado, né, de como nos livrar do sofrimento, tal e qual é o Swami Sairam. O sábio não sofre, o sábio sorri sempre, porque ele sabe exatamente o que está acontecendo, o que está se passando, e ele já se libertou dessa ilusão. Sairam. Sairá. Esquece, ele colocou no final, acho que é importantíssimo da gente se lembrar, né, sempre, ter isso em mente, que o sábio, ele sorri sempre porque ele se libertou. Então, não é que a gente, porque o sábio sorri e eu tenho essa meta, então vou sorrir diante daquilo que não está me fazendo sorrir, né? Porque isso daí a gente acaba criando uma falsa percepção da gente mesmo e o sofrimento continua, porque a gente sabe que a gente ainda não chegou lá, né? Então, é interessante sempre ter isso em mente, né? O sábio sorrir sempre, não é porque ele manda um comando, essa situação está horrível, mas eu vou sorrir porque eu sou o sábio. Não, ele sorri sempre porque ele sabe que essa situação não existe. Ele tem a consciência de que aquela situação ali é uma ilusão. Sairão. Sério, né? Todos nós passamos por essa jornada, né? No começo, né, nós somos os malvados, Kauravas, e depois nós encontramos a companhia, né, de Krishna e nos tornamos como os Pandavas, porque estavam com ele, né? Que acho que isso que é o grande diferencial, na verdade. Que é o que pode nos ajudar nesse caminho, a companhia dos sábios, né? No nosso caso aqui, o que a gente está fazendo aqui é buscar a companhia do próprio Sai Baba,
através dos discursos, das palavras dele, que nos trazem a presença dele também, né? E que através dessa companhia a gente pode, aos poucos, começar a ver o mundo da forma como ele vê, né? E aí, no final, nós nos tornamos também sábios, né? Nós nos tornamos o próprio Krishna. E me lembra até daquela passagem do filho pródigo, né, de Jesus, que no começo, quando o filho resolve voltar para a fazenda, ele não pensa assim, vou voltar e voltar a ser um herdeiro, né? Ele pensa, eu vou voltar e vou ser um servo, vou trabalhar para ele, né? Ele volta para casa com isso em mente, considerando-se um servo, né, um dassoham. E mas quando ele chega, né, que ele é recebido pelo pai, ele volta à sua condição de filho e que é idêntica à condição do próprio pai também. No final das contas, ele também é o dono ali da fazenda, tanto quanto o pai, né? Então, assim, o que ficou mais forte para mim é isso, né? A nossa a companhia que nós temos que faz a diferença, né? Nós não estamos separados do nosso ambiente, né? Essa separação é meramente convencional, né? Isso existe na nossa mente. Isso, inclusive, é uma das características do bebê, né, recém-nascido, que ele, na consciência dele, não experimenta a separação dele em relação ao ambiente. Só com o tempo que ele vai desenvolvendo isso, né? Essa consciência corporal que nós temos de que nós somos só a parte, né, só o nosso corpo, só a parte da nossa pele para dentro. O bebezinho não, ele não tem essa diferenciação ainda. Ele está num estado, como o Sai Baba falou, no estado de bem-aventurança, que é um estado místico, né? Então, toda essa nossa jornada é para voltar, né, a essa mesma consciência, mas tendo passado, né, por um processo de purificação do nosso ego, da nossa ignorância, né? Essa é, Saira, vamos concluir então. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityurmukshiyamamritaate. Om Shanti Shanti Shanti.